A gente soube recentemente uma informação de que o namorado da cantora Sandy, né, o Paulo Andrade, foi acusado... Aquele bombadão lá? Isso. Bonitão. Ele lembra até o Cauã Raymond, né? A gente comentou aqui lembra quando mesmo. tava... Então, a gente Nessa sabe... foto, essa foto tá péssima, Essa foto né? não tá legal, não. Mas tá a cara do Cauã Raymond. Ô, produção, lembra- pega uma fotinha Ele melhor lembra- aí. Lembra mesmo o Cauã Raymond. Mas vamos lá, o que acontece? Olha, ele tá sendo investigado por fraude, resolveu fazer um desabafo nas redes sociais, tá? Ele que é médico, claro, nossa, essa notícia essa só foto veio é a boa. público justamente por conta dele ser namorado da Sandy. A Sandy é uma personalidade famosa, mas a gente reforça, isso não tem nada a ver com a Sandy. A única situação mesmo que tem a ver é o fato dele ser o namorado dela, né? Ele resolveu aí, gente, se posicionar pela primeira vez, depois de ser acusado de envolvimento em um esquema de fraudes de reembolsos de plano de saúde, tá? Na manhã de hoje... O que é muito comum, viu? Não é a primeira vez que eu escuto alguém falando que é muito comum isso acontecer, Só pra né? contextualizar Médicos o e que ele tá clínicas. sendo acusado, pelo que dizem, né, a respeito desse caso, a consulta dele custava por volta de R$1.000. E os planos de saúde não aceitavam pagar esse valor. Então, ele pedia para que, segundo estão saindo, né, vazando essas informações, eles pediam, né, ele e as secretárias dele, para que o paciente assinasse mais de uma guia. Então, qual que é o comum para você que tem plano de saúde? Você vai ao médico, você assina uma guia que é referente àquele atendimento. Se o médico te pedir para assinar, para esse atendimento são 2, 3, 4 guias, é uma fraude. O médico está colocando que você teve 4 consultas ou mais de uma consulta para que isso dê o valor que ele cobra no particular. E isso é um hábito muito comum entre os médicos, inclusive até mencionei que eu já fui a uma médica há muitos anos atrás que tinha esse modus operandi, mas na época a gente nem sabia que era uma fraude, a gente achava que era uma praxe. É tão normal, explicam. né, que fica parecendo, é tão comum que fica parecendo que é uma praxe. Exatamente. Mas quando na verdade tá acontecendo ali E é uma essa fraude. acusação que ele tá sofrendo. Isso, é a acusação que ele tá sofrendo, a gente não tá falando que ele fez isso, né, mas é a acusação que cai contra o médico Pedro Andrade. O que acontece? Ele começou aí a divulgar nas redes sociais um texto, onde ele fala que não iria se posicionar e que a situação estava engraçada e ridícula. Ele afirma que o compromisso é com a saúde de verdade e não com fofocas e notícias distorcidas. Abre aspas. Gostaria de agradecer às mídias e jornais que têm divulgado informações distorcidas sobre mim, mas acabam nos anunciando. Eles ajudam, sem querer, a divulgar uma medicina que o mundo precisa nesse momento e muitas pessoas não têm acesso. O que poderia ser um ataque se transforma para nós em palco. Não viemos brincar de existir, viemos para ajudar a revolucionar o sistema de saúde, não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Não com força bruta, mas com verdade, compaixão e coragem. Esse é o nosso chamado e sigo com o coração vibrando, a alma em paz e os olhos fixos no propósito. Esses acontecimentos apenas revelam o quanto estamos incomodando um sistema que lucra com o adoecer. Em nenhum momento se preocupem comigo, é da minha essência rir e extrair coisas boas mesmo de situações ordinárias. A alma que vibra pelo bem não se assusta, se expande. Um beijo com amor e verdade. Assina, anota então o médico, né, o Pedro. E aí o que acontece, Daniel? A nota, né, que foi divulgada inicialmente, falava que de fato a clínica a qual ele faz parte, né, a qual eu acredito que ele seja o dono, né, já que ele trabalha ali com a área de nutrição e tudo mais, realmente não teria nenhum vínculo com o plano de saúde. De acordo com a nota que soltaram, né, seria uma tentativa de negociação por parte da clínica com os planos de saúde, mesmo que ele não fosse, né, não fosse conveniado, para tentar conseguir esses reembolsos. E a informação dava conta de que foi recebido mais de R$2 milhões e esse valor supostamente teria ligação com essas supostas fraudes. Mas aí se defendeu, né, o Pedro dessa acusação de que ele teria passado por essa situação. Em auditoria realizada entre 2022 e 2024, foi registrado mais de 6 mil solicitações de reembolso, que totalizaram, como eu falei, o valor de R$2 milhões. A empresa alega que o valor das notas fiscais seriam diferentes do valor real da consulta.
fracionar recibos é uma conduta ilegal e pode ser enquadrado no artigo 171 do Código Penal por estelionato. A prática consiste em emitir mais de um recibo ou nota fiscal, como o Daniel tinha dito aqui, com o objetivo de conseguir um reembolso total ou mais alto de um atendimento médico que foi realizado ali, né, como eu falei, da situação do plano de saúde. Quem faz esse reembolso, no caso, é o plano de saúde, né? Então, por isso seria uma fraude contra o plano de saúde. E agora ele solta essa defesa, dizendo que não vai se pronunciar, mas se pronunciando, né? E eu acabei de ficar sabendo que ele se pronunciou novamente com mais 2 notas oficiais através do Instagram também. A gente vai ler rapidamente, que o tempo já tá super estourado. E começa assim: nota jurídica. A assessoria jurídica do médico Pedro Andrade vem a público prestar esclarecimentos diante das acusações distorcidas e da exposição midiática sensacionalista e desproporcional a qual o profissional vem sendo submetido. Tem um trecho aqui que ele fala: nos últimos anos, mais de 200 mil processos foram abertos envolvendo a mesma operadora de saúde, número que evidencia o volume de conflitos decorrentes da sua atuação. Nenhum desses casos, contudo, foi alvo de exposição pública antes mesmo de qualquer apuração formal. A tentativa de instrumentar sua vida pessoal para gerar escândalo apenas reforça o caráter injusto e desleal da campanha que vem sendo conduzida. A acusação da prática de qualquer conduta fraudulenta ou atos lesivos a planos de saúde trata-se de uma narrativa leviana que serve aos interesses comerciais de grandes operadoras e não à verdade dos fatos. O que está em curso é um movimento predatório liderado por algumas operadoras de saúde que vem instaurando processos em massa contra médicos e clínicas não credenciadas, com o claro objetivo de eliminar a livre concorrência, enfraquecer o sistema de reembolso e dificultar o acesso da população a profissionais capacitados. Essas operadoras transformam o sistema de saúde em um negócio bilionário, onde o paciente é visto como estatística e o lucro está acima de qualquer compromisso com a vida, a dignidade e a saúde pública. Médicos que não se submetem às amarras financeiras dessas instituições tornam-se alvos de perseguição judicial, como vem ocorrendo. Além de negar tratamentos e procedimentos essenciais, mesmo em situações de urgência, essas operadoras aplicam reajustes anuais abusivos, que ultrapassam os 30% a 50%, e agora tentam silenciar profissionais que dedicam a vida a se atualizar nessa ciência tão nobre que é a medicina, como é o caso. Pedro é médico por vocação, dedicado à prática clínica com humanidade e excelência. É inadmissível que sua vida pessoal esteja sendo usada como cortina de fumaça para encobrir os verdadeiros abusos praticados por operadoras que cada vez mais restringem o acesso da população à saúde de qualidade. A defesa seguirá atuando com firmeza para proteger a sua trajetória profissional e o direito dos pacientes à liberdade de escolha e ao cuidado médico de excelência. Assessoria jurídica Pedro Andrade, é o que diz essa primeira nota, e é importante. A gente sabe que os planos realmente fazem isso. É isso que eu ia falar, Daniel. Eu sei que, claro, tudo tem que ser investigado, tem que ser analisado sim o que está sendo acusado, mas assim, não dá para tirar a razão também do que essa nota vem trazendo. Com certeza. A gente sabe o que os planos de saúde fazem para dificultar o máximo possível o acesso dos pagantes, dos pacientes, a certos serviços de saúde. Falo por experiência própria. Exatamente. Pago eu também. caro no meu plano e às vezes eu só consigo mediante o Procon. Inclusive, fica a dica para você, Procon. Enfim, o meu caso é São Paulo, mas busque aí do seu estado e abra uma reclamação. ANS também, né? Quando fala ANS, as coisas andam rapidinho no plano de saúde. Não tenha medo, sabe por quê? Porque na hora de chegar o boleto, você tem que pagar. Com certeza. E ai de você se você não pagar. Tenta não pagar para ver se eles não vão ficar te enchendo o saco. Pague. Só faz o teste para você ver. Faça a reclamação e fique cobrando, porque você paga caro. E o próprio Pedro, então, fez uma segunda publicação que diz o seguinte, ó. Abre aspas. É importante que todos saibam que, como médico, estarei sempre do lado dos meus pacientes, futuros pacientes e comunidade. Estamos ao lado da lei, mesmo que essa seja muitas vezes manipulada para interesses de grupos específicos. Em alguns meses isso será resolvido, restando como sempre o riso como produto. Continuarei aqui divulgando a medicina que eu acredito e que tem ajudado tantas pessoas a terem mais autonomia sobre sua saúde. Sei que sem querer sou um pouco médico de cada um de vocês e me sinto honrado por isso. É importante que quanto antes mais pessoas tenham acesso a informações
que transmito, ou melhor, quanto antes as pessoas têm acesso às informações que transmito. Continuaremos com o nosso trabalho de formiguinha, mas imparáveis. Vamos juntos revolucionar o sistema de saúde. Contamos com cada um. Um beijo, Pedro. Conclui essa publicação. Mas também, pra quem não ia se pronunciar, ele se pronunciou bastante, né? Foram 3 notas, uma nota de assessoria de imprensa, uma nota jurídica e uma que ele mesmo publicou no story do Instagram que a gente trouxe agora em primeira mão pra vocês. A gente vai seguir acompanhando e atualizando essas novidades sobre esse caso e também se a dona Sandy vai se pronunciar a respeito disso. Afinal, querendo ou não, isso respinga na imagem dela também, né? Com certeza, eu duvido muito que ela vá se pronunciar sobre isso, mas é aquilo que eu falei, né? A Sandy não tem nada a ver com isso, ela só tá sendo ligada a essa notícia porque ela é namorada dele, inclusive, como o próprio Pedro falou, isso tá acontecendo com vários outros médicos, né? E o nome dele só tá na mídia justamente porque ele é o namorado da Sandy, ele não é uma pessoa, pelo menos não era uma pessoa pública. Mas como você falou, a gente vai seguir atualizando vocês sobre tudo o que acontecer nesse caso também, assim como o assunto que a gente vai entrar agora,